oportunidade hoje de viver um momento totalmente diferente que a gente tem nas organizações. Através do Saboreando Competências, a gente viu que como é difícil a gente trabalhar com aquilo que a gente não conhece, com o desconhecido, com o novo, com a pressão. E essa atividade lúdica traz para nós o quê? A gente transpõe isso para dentro da empresa, faz abrir alguns poros que a gente tem e refletir diferente sobre alguns processos, pessoas, interações. Acreditamos muito que através de atividades como estas, onde a gente sai do processo escolinha e vamos para uma atividade prática, a gente faz as pessoas ficarem melhores. Definição de metas e de horário, de entrega, achei interessante desde o início e ao longo vamos dizer assim, dos eventos foi se demonstrando cada vez mais interessante. Fechando, como eu já coloquei ali antes, no último encontro com a metodologia dos 4 Cs, que eu achei que realmente fechou com chave de ouro. Então, queria parabenizar tanto o Matheus, o nosso RH, a nossa diretoria, todos os envolvidos. O programa de competenciação, além dele proporcionar uma visão do processo de gestão de competência, ele também tem por objetivo assim, o crescimento dos colaboradores, né, tanto pessoal como da instituição também. Ele teve uma parte de integração das pessoas através dos encontros realizados. Então teve bastante interesse de alguns colaboradores assim, que vieram perguntar como é que ia ser esse trabalho, assim, o que ele precisava mais atuar para que ele tivesse um bom desempenho, né? Mesmo considerando que as 4 competências ele acha importante, mas na função dele, assim, o que podia ser agregar mais ao trabalho dele, ao crescimento dele. A ideia dos multiplicadores foi um dos fatores que contribuíram para o sucesso daquilo que foi feito. Tá? Não porque eu participei deles, tá? Foi uma forma de você deixar alguém que está do lado dos colegas que trabalham juntos, inserido dentro do programa. Isso melhorou a confiabilidade do programa. A metodologia utilizada para aplicar, ensinar, né, as competências eu achei fantástica, diferenciada. Eu achei que utilizaram recursos que realmente atraíram a atenção dos colaboradores, né, como música, dinâmicas. Eu senti que os colaboradores conseguiram viver, sentir na pele as competências através das dinâmicas e de exemplos. Isso facilita o entendimento de cada um. Isso contribuiu bastante. E os treinamentos trouxeram essa clareza de informações e acho que a gente conseguiu ter um nivelamento de entendimento do que está sendo avaliado. Então, para mim, a metodologia foi muito assertiva nesse ponto. Projetos que são, por exemplo, da minha área, mas que se complementam, por exemplo, com a outra área de auditoria, que eu dependo deles, isso se tornou mais fácil. Eles já apontam as situações, já tem essa interação. Pensa com foco no cliente, foco em resultado, é o trabalho de grupo e não é mais um trabalho individual de uma equipe. E aí, todo esse trabalho que foi realizado, né, nas dinâmicas, em todos os trabalhos que a gente fez, foi possível perceber que a gente, não, eu me percebo assim, mas eu estou agindo dessa forma. Então, nos levou a refletir sobre algumas coisas para fazer de forma diferente. Eu acho que deu muito certo, muito certo. Eu nunca tinha tido uma palestra tão boa, foram várias palestras muito boas e às vezes a gente pensa, nossa, a gente vai ficar lá sentado, escutando, às vezes nem aprende, nem presta atenção e eu pelo menos não consegui parar de prestar atenção. Foi muito explicativo e dinâmico e eu acho que o diferencial foi o dinamismo. Os treinamentos, na verdade, foi fundamental, né? Porque a gente via lá a gestão por competência, mas não entendia o processo, né? Como é que tu podia aplicar isso mesmo no seu dia a dia. E com os treinamentos, foi muito fácil tu conseguir aplicar no seu dia a dia e entender, na verdade, o processo mesmo todo em si, né? Porque foi muito dinâmico, muito fácil de ser entendido, foi uma maneira, assim, inovadora para apresentar um trabalho, assim. Primeiro, no início do treinamento, o pessoal tem dificuldade de se expressar em grupo, que às vezes ficam meio tolhidos porque às vezes não é hábito, de repente a pessoa se sente parte de um processo que não precisa dar nenhuma ideia, nenhuma sugestão de melhoria. E depois do treinamento, o pessoal entende que ele é parte importante de cada processo, de cada ação dentro
da empresa, e com isso começa a ter mais liberdade para falar, tanto a coisa positiva, né, de sugestão, como também criticar processos. Eu entendo que ela está buscando participação e fazendo com que setores, né, que às vezes trabalham até de forma estanque, eles comecem também a fazer interseção de ações. E isso eu tenho visto que está sendo buscado pelo método que está sendo aplicado. Que as pessoas tenham esse treinamento com uma mudança de atitudes, né? Na realidade, procurar melhorar, né? Sentir orgulhoso de trabalhar numa empresa e satisfeito consigo mesmo com aquilo que dá e com aquilo que recebe de retorno dessa estrutura. Assim, o movimento que esses treinamentos causaram dentro da organização, ele foi nítido em todas as áreas. Isso a gente ouvia pelos corredores, ouve outros gestores falando, né, nas próprias reuniões de gerentes, de coordenadores. E uma coisa bacana que eu particularmente percebi é que as pessoas muitas vezes descobriram coisas novas, mas também coisas que já existiam, que elas já tinham, mas que não despertava para colocar na prática. O quanto as coisas dinâmicas e de vivência conseguem atingir muito mais do que aquele script do papel, da coisa mais formal, né, da caixinha, da sala de aula. Então, fazer com que as pessoas vivenciem, troquem, olhem no olho, conversem, pensem, repensem. Houve todo um interesse em participar, em entender um pouco mais. Então, comentários assim, né, dos setores entre os colaboradores, isso foi percebido por mim, assim. E eu vejo também assim na empresa como um todo, porque a gente já começa a colocar isso em prática, né? Então, toda a liderança já vem usando desses conceitos para os recrutamentos interno, externo. O treinamento, ele foi primordial, né? Por mais que a empresa utilizasse de uma comunicação, de um plano de comunicação bem abrangente, não conseguiria, né, atender da forma que o treinamento atendeu. Toda a empresa, sejam as lideranças ou os colaboradores, conseguiram, através dos treinamentos, entender de fato o que vai ser trabalhado, de que forma vai ser trabalhado, de que forma vai ser avaliado. A consultoria conseguiu, num treinamento com pessoas de diferentes áreas, falar uma língua que fosse comum às pessoas. E também conseguiu unir a relação entre conteúdo técnico e dinâmicas, que conseguiu entregar o que precisava de conteúdo e ao mesmo tempo não tornar maçante o treinamento. E eu acho que o trabalho que a Vilon fez em parceria com a área de gestão de pessoas foi, ao meu ver, excelente, assim, na parte de divulgação. E eu gostaria de, se fosse ressaltar uma qualidade, acho que foi a criatividade. Eu achei a metodologia da Vilon assim, muito criativa, inovadora, diferente de tudo que eu já tinha visto até então. E algumas atividades que mexeram não só com a razão do colaborador, mas sim também com a emoção. Alguns sentidos foram aguçados e quando você trabalha dessa forma, você consegue atingir resultados melhores, porque você envolve todo mundo no processo. Isso também é parte do que a Vilon fez em todos os treinamentos, que foi trazer um pouco, fazer essa dinâmica e trazer a analogia da dinâmica para o nosso mundo corporativo.